Olá, pessoal. Sou a professora Lucy. Vamos ver um pouquinho a respeito das gerações românticas. As gerações românticas, divididas em três, elas se aplicam principalmente à poesia. Aqui no Brasil, é mais adequado separar a poesia romântica dentro dessas três gerações. A prosa não fica muito, ela não corresponde muito às três gerações do romantismo, mas a poesia sim. Em Portugal, os escritores ficaram mais ajustados também nas gerações do romantismo. Então, quando se pensar em gerações românticas aqui no Brasil, pensemos que a nossa poesia se enquadra bem nas três gerações, e vamos explicar um pouquinho sobre cada uma delas, mas que a prosa, ela não está muito adequada para fazer essa correspondência. Então, tomar cuidado quando for falar a respeito de uma obra em prosa no Brasil, como por exemplo, Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Nós não podemos enquadrá-la na primeira, segunda ou terceira geração, porque prosa no Brasil a prosa não está separada por gerações, mas a nossa poesia sim, está separada. Então, dessa maneira, vamos pensar que a nossa primeira geração, ela é uma geração bem nacionalista, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Então, se lá em Portugal eles estavam resgatando os valores nacionalistas por meio do medievalismo, falar de cavaleiros medievais, como era o caso de Alexandre Herculano com o livro Eurico Presbítero, né? Falando das guerras entre godos e visigodos na Idade Média, aqui no Brasil o nosso herói era o índio. Então falar do índio, do cenário considerado mais, aquele cenário mais silvestre, né? Também o vocabulário tupi-guarani, tudo isso imprimia uma cor local para a nossa literatura. Daí Gonçalves Dias escrever poemas como Juca Pirama, né? O José de Alencar depois, lá na prosa, aproveitar-se desse primeiro momento, não que ele estivesse lá exatamente, mas aproveitar-se do primeiro momento para escrever sua prosa indianista. Então são temas do primeiro momento, o indianismo aqui no Brasil, né? O indianismo, o nacionalismo, a natureza da pátria, são temas que serão aproveitados depois na prosa. E na poesia iam acontecendo enquanto as gerações também iam se desenvolvendo. Então, no primeiro momento da nossa poesia, nós teremos o Gonçalves Dias como poeta mais importante dessa primeira geração. Então, encerrando o primeiro momento aí, considerar o nacionalismo, considerar a natureza da pátria. O primeiro momento também é mais religioso, sim, na poesia. E o amor é visto de maneira equilibrada. Bem ao gosto das cantigas medievais, aparece aí essa concepção de amor do primeiro momento romântico. O segundo momento do romantismo já é um momento considerado mais depressivo. Por isso foi chamado de o mal do século, referindo-se à inadaptação que as pessoas sentiam naquele período. Então, era a depressão, a solidão, a tristeza, a ilusão, o sonho, esses valores considerados perturbadores, né, para o poeta, para o eu lírico e para as pessoas de maneira geral, porque o romantismo é um espírito de época. Esse momento perturbador foi conhecido como o mal do século, ou ainda o ultrarromantismo, geração byroniana, por causa da influência do poeta inglês Lord Byron. Então, é um momento em que a morte, a atração pela morte e temas considerados depressivos vão aparecer. Aqui no Brasil, nós teremos Álvares de Azevedo, né, com o livro Lira dos 20 Anos, que é um livro bem exemplar desse período, do segundo momento. E nós teremos também, em Portugal, o Camilo Castelo Branco, escrevendo suas novelas passionais, como foi o caso de Amor de Perdição. E para encerrar as gerações, nós temos também o terceiro momento, a terceira geração romântica, o terceiro momento romântico. O terceiro momento romântico já acontece com poetas como Castro Alves, aqui no Brasil, em Portugal, João de Deus e também o novelista Júlio Diniz. Esse período, a terceira geração, já apresenta um perfil diferente, não é tão ingênuo quanto a primeira, e também não é um período desvairado, como era o segundo período. É um período considerado com senso mais crítico em relação à realidade. Inclusive o amor é visto de uma maneira mais carnal, menos idealizado, e
os grandes projetos como abolicionismo, republicanismo, já aparecem na poesia desse terceiro momento com Castro Alves, que é o nosso poeta dos escravos. Um pouquinho só aí das 3 gerações para vocês, para encerrar, né, essa divisão da poesia. Até mais!